são ouvidas no espaço ilimitado. Boa noite, amigos, irmãos e irmãs do Centro Espírita Divino Mestre. Primeira vez que estamos aqui, gostaríamos inicialmente de agradecer o convite do Chiquinho. É uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. Antes que possamos adentrar as reflexões acerca da pluralidade das existências, fazemos um convite a cada um que aqui está nesse instante, encarnado, também aos desencarnados que porventura aqui estejam, para que cada um aqui possa abrir o seu coração antes que a sua mente, para acolher e sentir as bênçãos de Jesus Cristo, que são prodigalizadas a mancheias nesse recinto, em favor de cada um de nós. Todos nós aqui recebemos o auxílio que viemos buscar, mas é necessário que possamos acolher esse auxílio, sentir esse auxílio. Então, o convite é que estejamos abertos a esse amparo, que é incessante, em favor de cada um de nós. Como nos foi dito, o assunto é pluralidade das existências. Em 28 de dezembro do ano de 2012, portanto, do ano passado, há menos de um ano atrás, o jornalista Alcino Leite Neto, enviado especial da Folha de São Paulo a Paris, publicou uma reportagem nesse referido periódico, Folha de São Paulo, sobre uma exposição que vigorou na capital francesa até 20 de janeiro deste ano. Exposição essa intitulada Entrée des Médiums, Entrada dos Médiuns. Essa exposição situava-se em La Maison de Victor Hugo, na casa de Victor Hugo. Victor Hugo, que nasceu em 1802 e desencarnou em 1885, foi, portanto, contemporâneo de Allan Kardec e foi também um dos maiores gênios da literatura universal. Escreveu, por exemplo, Os Miseráveis, que recentemente estava no cinema, um espetáculo da Broadway, baseado no seu livro, na sua obra-prima, que foi veiculada para o cinema. Victor Hugo, o que tem a ver Victor Hugo com a entrada dos médiuns? Justamente a exposição trazia fotos, pinturas, documentos da época em que Victor Hugo esteve exilado da França por razões políticas na ilha de Jersey. E ali, de 1853, vejam só, 1853 a 1855, Victor Hugo mantinha colóquios, conversas com os desencarnados. Ele mantinha regularmente na sua casa, durante o exílio de Jersey, reuniões mediúnicas, cujo principal médium dessas reuniões era o seu filho, Charles Hugo. Victor Hugo era espírita, reencarnacionista, antes de o Livro dos Espíritos surgir com a sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. Naquelas reuniões manifestavam-se imortais da literatura universal, qual o próprio Victor Hugo viria a se tornar através das suas obras da literatura, como, por exemplo, William Shakespeare, que viveu aproximadamente 300 anos antes desses conclaves medianímicos, com Victor Hugo, seus amigos e sua família.
Shakespeare, autor de Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth e tantas outras obras que marcaram a literatura da humanidade terrena. Também vinha a ter com os encarnados, nas reuniões da Ilha de Jersey, o famoso escritor italiano Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Dante, que viveu na Idade Média, pouco tempo depois de Francisco de Assis, a quem ele homenageia em um dos cantos da Divina Comédia. Ele também, espírito, comunicava-se nas reuniões mediúnicas de Victor Hugo. Também comunicava-se ali a sua filha Leopoldine, que desencarnou no Rio Sena por afogamento em 1843, portanto, 10 anos antes daquelas ditas reuniões. O espírito da filha vinha e entabulava conversas com o grande gênio francês. Depois, por volta do ano, já da década de 1870, ainda século XIX, mais precisamente em 11 de março de 1878, o espírito de Leopoldine reencarna em Três Ilhas, município de Juiz de Fora, Minas Gerais, como a médium notável Zilda Gama, que viria a ser excelente instrumento medianímico para, através da psicografia, escrever romances de rara beleza, cuja autoria espiritual era daquele que fora seu pai em existência passada, Victor Hugo. Zilda Gama foi, quiçá, a primeira grande médium de psicografia que o Brasil teve notícia, muito esquecida do nosso movimento. Ela psicografou a partir de 1917, porque em 1916 os benfeitores espirituais aproximam-se dela e informam que ela iria psicografar sua primeira novela, Na Sombra e na Luz. E de 1917 em diante, os romances medianímicos, pela faculdade da Zilda e pelo gênio do Victor Hugo, vieram para nós. Romances como Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Dor Suprema, Redenção, Almas Crucificadas, todos eles editados pela Federação Espírita Brasileira, que inclusive hoje em dia vende pela internet ou nas livrarias das suas federações, dos órgãos federativos a ela vinculados, o kit Victor Hugo, com essas 5 obras. E que tem a ver esses romances, esses fatos, essa exposição com o tema pluralidade das existências. Ora, Victor Hugo encarnado, Victor Hugo desencarnado, Leopoldine desencarnada, Leopoldine agora como a filha, que fora Zilda Gama reencarnada. E as personagens desses romances, como de tantos outros que viriam chegar até nós como uma fonte sublime de consolação e de aprendizado, porque vem sim complementar o Pentateuco kardeciano, não pararam e não param de serem produzidas por médios idôneos, cujo labor, cuja dedicação ultrapassam muitas vezes o nosso humilde conhecimento. A Zilda desencarnou em 1969, né, o ano em que o homem pisou na Lua, e Victor Hugo passou então a ditar as suas histórias pelo médium, grande tribuno baiano, Divaldo Pereira Franco,
que esteve conosco aqui no dia 28 de dezembro de 2012 e estará novamente no dia 27 de dezembro. Isso mostra que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, entre ditos vivos e ditos mortos, é incessante, como mais um dos preceitos basilares que compõem o grande edifício chamado doutrina espírita, como o Chiquinho citou aqui no início. A comunicabilidade dos espíritos é mais um desses princípios. Deus existe, somos imortais, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. E comunicabilidade dos espíritos compõem os 5 postulados básicos sobre os quais deduz-se toda a lógica bela, sublime e consoladora que é o Espiritismo na vida de cada um de nós. E esses romances mediúnicos, eles vêm mostrar, através de novelas calcadas em fatos reais, como a reencarnação, a pluralidade das existências é mecanismo divinal que o Criador utiliza para transformar cada um de nós em seres angélicos que seremos um dia. Vem mostrar, através da leitura prazerosa, salutar, rica, edificante, como nós nos vinculamos uns aos outros, como as nossas escolhas de hoje tecem os nossos vínculos de amanhã. Vínculos consanguíneos, aqueles que serão parte da nossa família terrena, ou vínculos de afeto, de amizade, de companheirismo, ou também aqueles outros vínculos de desarmonia, de antipatia, de desafeto. Divaldo Pereira Franco psicografou, que temos notícias, cerca de 5 obras com a assinatura do espírito Victor Hugo: Párias em Redenção, Sublime Expiação, Árdua Ascensão, Do Calvário ao Infinito foi da Zilda, Calvário de Libertação e Do Abismo às Estrelas. É possível notar uma diferença entre a escrita huguiana pela psicografia do Divaldo e pela psicografia da Zilda, o que não desmerece nem um médium, nem o outro, tampouco o espírito. Simplesmente vem nos dar uma nova informação, aliás, uma outra informação, acerca do mecanismo da mediunidade. O médium influencia. Toda a magnitude e grandeza do Victor Hugo encarnado, ela eleva-se quando ele está em espírito no plano dos desencarnados. Toda a sua genialidade permanece, porque não perece, acentua-se. Mas há uma dificuldade em transmitir, porque o médium é um filtro. E a preocupação do escritor, ou mesmo do ser desencarnado, não é a mesma do ser encarnado. Então, a Zilda nos coloca como prefácio da sua obra Na Sombra e na Luz, que foi a primeira que ela psicografou, que um espírito do porte de Victor Hugo, escritor genial que foi, reconhecido em vida ainda, quando encarnado, tinha interesse em glórias da vida terrena, mas quando desencarnado, o seu olhar volta-se para aquilo que é essencial, que é nos transmitir os ensinos morais, que é nos transmitir aquilo que vem nos consolar, aquilo que vem nos impulsionar a termos uma vida de encarnados edificante, uma vida que possa fazer de nós seres realmente felizes, seres que desfrutam das oportunidades de seres que vivem na matéria, com consciência, com escolhas mais sensatas, com escolhas mais profícuas, mais benéficas e de conformidade com a lei maior que nos rege, que é a lei do amor. Então, esse é o objetivo daquele que já tem condição
de enxergar a vida desencarnado sob a ótica da imortalidade, que é patrimônio de todos nós, imortalidade real. Uma vida que temos aí ad infinitum para crescer, para progredir, para estreitar os vínculos de afeto e diluir os vínculos de desafeto. Então, o nosso convite é para que possamos não só consultar as obras de Kardec acerca do tema, mas também as obras que estão à disposição de todos nós, afortunadamente, num país como o nosso, que há centros espíritas praticamente em toda parte, e obras no nosso idioma, ricas, pródigas de lições para o nosso aprendizado. Uma outra grande médium que o Brasil conheceu, talvez mais viva na memória de cada um de nós do que a Zilda Gama, é a Ivone do Amaral Pereira. Já ouviram falar? Dona Ivone do Amaral Pereira, que teve por alcunha, apelido este colocado pelo saudoso Chico Xavier, de heroína silenciosa, talvez em referência aos instantes iniciais da sua mediunidade florescente, que lhe causou muitos percalços, talvez em referência à sua vida de sacrifícios constantes em prol do Espiritismo. Dona Ivone do Amaral Pereira narra no seu livro Devassando o Invisível que o seu mentor, Charles, a levou em desdobramento a uma conversa com o famoso escritor Victor Hugo e um jovem belo rapaz, um rapaz de porte altivo, alto, elegante, muito bonito, de nome Gaston, para que Victor Hugo contasse a ela a história de Gaston, do espírito de Gaston, por 3 séculos consecutivos, 3 reencarnações consecutivas do espírito Gaston e daqueles a quem ele havia se afeiçoado e daqueles a quem ele havia prejudicado. Assim nasceu um outro belo romance da literatura espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira, Amor e Ódio. Porém, aqui aproveitamos o ensejo para dar uma outra lição acerca de mediunidade. Aquele que escrevia com fluidez através de Zilda Gama, espírito que lhe foi familiar e simpático em vida imediatamente anterior, teve certa dificuldade pelo Divaldo, e pela Ivone absolutamente não conseguiu ditar qualquer obra. Ela, desdobrada, ela mesma conta no Devassando o Invisível, conversa com ele, ele lhe mostra, ela narra-nos que era como se slides aparecessem à sua frente, com a história inteira daquele rapaz, daquele espírito que estava ali com ela, também na presença do seu mentor. Porém, no dia aprazado para iniciar a escrita, aproxima-se o Victor Hugo e diz ao mentor de Ivone, Charles: eu terei sérias dificuldades com esse aparelho mediúnico. Não havia uma afinidade fluídica. Aqui fazemos a seguinte observação: não tem a ver com ser um bom médium ou um mau médium, ou com ser um bom espírito ou um mau espírito. Falta de afinidade fluídica. Então ele diz ao mentor de Ivone, Charles: não vou conseguir psicografar por este aparelho mediúnico, mas a história você conhece, escreve você mesmo. E eis então que surge o belo romance de quase 500 páginas,
Amor e Ódio. É uma história de Victor Hugo que Charles escreve pela psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, a heroína silenciosa, mostrando como a pluralidade das existências favorece o nosso crescimento, a nossa ascensão para Deus, que é a nossa origem e destinação, e nossa felicidade real. Também Dona Ivone do Amaral Pereira iria ser veículo para a pena, a escrita de um outro grande escritor da literatura universal, Camilo Castelo Branco. Ela, que fora suicida em existências passadas, cometeu suicídio mais de uma vez, conta que visitava certos locais e, em face da sua mediunidade acentuada, conseguia em determinadas residências sentir toda a angústia dos seres que ali haviam suicidado-se. Já em preparação para a obra que ela viria escrever, Memórias de um Suicida, cujo autor espiritual é exatamente o Camilo Cândido Botelho, pseudônimo de Camilo Castelo Branco. Escritor português notável que, ao se ver cego, portanto impossibilitado de continuar o seu labor, a literatura, a escrita, angustiado, deprimido, decide evadir-se da existência com um tiro no ouvido. Qual não foi a surpresa dele em ver-se vivo, morto a carne, mas vivo o espírito. Morta a carne, mas vivo o espírito. Então, quando ele tem condições para tal, aproxima-se da médium e dita a obra que talvez seja uma das mais vendidas no meio espírita, um clássico da literatura espírita, Memórias de um Suicida. Dona Ivone também seria veículo para que Charles escrevesse uma trilogia, também narrando a saga de grupos de espíritos que por 3 séculos consecutivos ou mais jungem-se uns aos outros pelos laços da dor ou pelos laços do amor, a fim de crescerem. A trilogia a que nós nos referimos é Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numies, O Drama da Bretanha, também obras editadas pela Federação Espírita Brasileira. E ali nós percebemos que não somente nós temos as nossas famílias carnais, os vínculos parentais, como temos também os vínculos espirituais, assim como fala o Evangelho, segundo o Espiritismo. Percebemos claramente que espíritos que em uma existência tinham vinculação sanguínea e grande afinidade, compõem sim uma família espiritual, mas que numa próxima existência não estão mais vinculados pelo sangue, não obstante estejam próximos, convivendo, com vínculos de amizade. Então, os nossos vínculos, eles podem ser, ora, parentesco corporal, ora, simplesmente um afeto, alguém que nós conhecemos, no grupo espírita, no trabalho, no nosso convívio social, mas por quem temos um profundo amor. Em existência passada, pode ter sido alguém muito caro ao nosso coração, da nossa família carnal, e que é da nossa família espiritual. Essa trilogia mostra como aqueles da família espiritual nossa, que estão mais adiantados, mais elevados, se comprometem em reencarnar
próximos de nós, na mesma família ou não, a fim de nos auxiliar. É um convite também para que nós possamos consultar essas obras. Allan Kardec também estuda a pluralidade das existências. No livro base da doutrina espírita, a obra máter, a obra mãe, que é o Livro dos Espíritos, no seu segundo livro, destinado ao mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 4, é todo dedicado à pluralidade das existências. Ele tem por título Pluralidade das Existências. Ali, Kardec, das questões 166 a 221, se formos contar, dá mais de 50 questões. Se contarmos os subitens, com certeza mais de 60 questões, em que Kardec, inspirado pelas entidades venerandas que o acompanhavam, que o orientavam, indaga os espíritos da codificação acerca da pluralidade das existências. Ali nós encontramos vários assuntos. Sexo dos espíritos. Tem sexo os espíritos? Ideias inatas, transmigração progressiva, justiça da reencarnação, etc, etc, etc. Kardec também explora esse tema. E o convite nosso, com essas reflexões, é que possamos consultar a obra-fonte, a obra-mãe, a obra-máter, o Livro dos Espíritos. Ler, reler, discutir na casa espírita, trazer as questões, discutir entre si e também consultar os romances, deliciar-se com os romances. Hoje temos farta obra mediúnica no mercado. O conselho é que cada um de nós que gosta de ler, que tem interesse em adquirir conhecimento espírita através do romance, do prazer que a leitura proporciona, não somente através do estudo, que às vezes para alguns é sacrificial. Por isso também recomendamos o grupo de estudos na casa espírita, é que possamos estudar e ler as obras que têm a chancela da Federação Espírita Brasileira. É vasta literatura. Só aqui, essa noite, citamos quantas obras? Apenas por 2 vias mediúnicas, 3, aliás. Zilda Gama, Divaldo Franco e Dona Ivone do Amaral Pereira. Então é farta a literatura que nós temos disponível. O que Kardec traz nessas 60 questões que ele explora? Claro que o tempo não comporta uma análise minuciosa, pormenorizada de cada uma das questões, mas nós podemos, por exemplo, à guisa de estimular cada um de nós ao estudo do Livro dos Espíritos, citar a pergunta 210, em que Kardec coloca o seguinte questionamento: o pai e a mãe de um espírito que está, de um ser que está em formação no ventre materno, pode, através da oração, das preces, influir para que o espírito reencarnante, que aquele corpo venha a vincular-se, seja um espírito bom ao invés de um espírito inferior? Esse foi o questionamento de Kardec. Pai e mãe, um casal, a mãe está gestante, há um corpo em formação ali, um espírito vinculado ao corpo. É possível, através das preces, rogar aos amigos espirituais, aos maiores da espiritualidade, que o espírito que se vincule àquele corpo seja um espírito bom ao invés de um espírito inferior? O que vocês acham?
Sim ou não? Podemos rogar, mas não seremos atendidos. A resposta dos Espíritos é a seguinte: a reencarnação de seres inferiores é prova para os pais. Se nós pedimos que reencarne somente um espírito bom, claro, o planeta seria outro. Mas e os nossos compromissos com o pretérito? A teia de desafetos que construímos? Aqueles que precisam retornar, vinculados a nós, para refazer-se. Ou mesmo aqueles que nos prejudicaram e a quem precisamos aprender a amar e perdoar, não é? Eles não fazem grandes digressões, grandes dissertações acerca dessa pergunta, mas a resposta é não. Pedir nós podemos pedir, mas vejam só, dizem os Espíritos em outra questão, que no momento da concepção já há um espírito, em geral, vinculado àquele ser que vem a se desenvolver. Então já foi designado um espírito para aquele ser, não é? A outra questão que julgamos oportuna citar para estimular o estudo de cada um de nós, de cada uma de nós, é a questão 212. Kardec pergunta assim: aquelas crianças que nascem jungidas umas às outras, coladas umas às outras, partilhando certos órgãos, já ouviram falar? São os gêmeos chipófagos, né? Chipófagos. Ou chipófagos, né? Chipófagos, os gêmeos chipófagos. As crianças que vêm, às vezes, partilhando rim, intestino, estômago, a cabeça colada. Há um espírito ali vinculado àquele corpo ou são dois? São dois espíritos. Essas e tantas outras questões, Kardec aborda no capítulo intitulado Pluralidade das Existências. E é um convite para cada um de nós o estudo desse capítulo. Ali nós vamos compreender que esse mecanismo de reencarnação não é um mecanismo de punição, é um mecanismo de refazimento. É oportunidade. Recomeçar é bênção na lei de Deus. E cada um de nós é convidado a recomeçar a cada nova existência, porque temos a bênção do esquecimento, daquilo que destruímos, daquilo que maculamos, daquilo que nos faria muito sofrer. Então é bênção, reencarnação é bênção. Chico Xavier, pela inspiração do poeta baiano Castro Alves, escreveu um poema de rara beleza. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rígia bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes,
Dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz e esplendor, Deus somente é o seu amor, e o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem e o infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina nas fainas do evolutir. Quem o bem e a luz semeia, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ecoa, no universo inteiro ressoa, para a frente caminhai. O amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muita paz a todos.